Sua empresa tem horário flexível? A sua empresa serve cerveja à venda na cantina do trabalho? Ou 30 minutos de cochilo com direito a uma redezinha depois do almoço? Que sonho, hein? Você já pensou em instalar um totó naquela sala da empresa que ninguém usa? É o assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho com o doutor em administração pela UFBA, com ênfase em análise organizacional, Raimundo Leal. Seja bem-vindo ao Frequência Baiana, Raimundo. Boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos refletir, então, que mudanças, que contextos levam as organizações a criarem ambientes mais agradáveis para o trabalho. Falando nisso, a gente dá boas-vindas aqui ao gestor da Jus Brasil, Rafael Costa. Rafael, bem-vindo. É verdade que serve uma cervejinha lá no trabalho também? Só nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras tem? Tem um happy hour, mas... Depois do expediente? Depois, mas não é pago também, não é. Que beleza. É gratuito. É gratuito? É, sim. Opa! Vocês estão convidados a aparecer. Pronto. 6 horas, 11 minutos. Você também, viu, ouvinte? Já sabe, sexta-feira, todo mundo lá no Jus Brasil. Vamos lá. 6 horas e 11 minutos, daqui a pouco a gente conversa aqui pela Band News FM, Frequência Baiana no ar. Band News FM, Frequência Baiana. Agora às 6h15 em Salvador, tem empresa que preza por estratégias ousadas e criativas para arejar o ambiente de trabalho e afirma que a produtividade até aumenta por causa disso. Mas será que esse modelo vale para toda e qualquer empresa? Será que amanhã você, ouvinte, poderia, por exemplo, bater aquele papo esperto com o chefe e trocar algumas ideias novas, de repente? É o que a gente vai saber hoje aqui com os nossos entrevistados. A gente vai conversar hoje com o doutor em administração pela UFBA, com ênfase em análise organizacional, Raimundo Leal, e também estamos com o gestor da Jus Brasil, Rafael Costa. Para começar, pessoal, de onde é que vem essa crença inicialmente, assim, de que a descontração no ambiente de trabalho está necessariamente entrando ou deve entrar em choque com produtividade, com seriedade corporativa? De onde é que vocês acham que isso vem? Bem, é tradição de que trabalho é algo que deve ser feito de uma maneira séria, metódica e organizada. Muitos de nós fomos educados, deixe os seus problemas fora do ambiente do trabalho. Aqui você deve se comportar como um profissional. Então essa separação da nossa vida, como se fosse possível compartimentar, é algo frágil, equivocado e fruto de uma estrutura de sociedade extremamente rígida e formal. A evolução, seja ela cultural, seja social e até tecnológica, exige e requer novas estratégias, novos métodos. Um deles é a valorização da qualidade de vida. Todos nós passamos muito mais tempo no ambiente do trabalho do que em qualquer outra esfera da nossa vida. Quando em casa, dormindo, quando no trânsito, dirigindo e muito tenso. O ambiente de trabalho, então, precisa ser algo extremamente agradável e favorável. Nesse sentido, até a ONU estabeleceu um índice de bem-estar no trabalho que faz uma pesquisa mundial tentando enfatizar e destacar práticas organizacionais que valorizem a qualidade de vida no trabalho. Agora, esses modelos de gestão estão fadados a ter a explicação restrita ao trabalho criativo, design, publicidade, ou pode ser a qualquer área? Você vai sempre estar adequando a uma série de questões. Os valores, a cultura, o contexto, e não simplesmente a espaços criativos. Todo e qualquer trabalho exige, em alguma medida, criatividade. Recentemente, uma experiência de uma grande empresa chamada Embraer, onde a mudança do modo como o trabalho era realizado levou a um profissional de segundo grau a sugerir à empresa 148 pequenas mudanças, todas elas efetivadas, que elevaram a produtividade. Para se ter uma ideia, um avião que era montado em 18, 20 dias, passou a ser montado com essas mudanças para algo mais colaborativo em 8, 10 dias. A mudança de uma lógica eminentemente fabril, Lorena. Então, nesse sentido, essas práticas
podem ser aplicadas e adotadas em qualquer organização, guardadas as devidas proporções. Porque eu imagino que existem diversas estratégias pelos quais você pode fazer o seu ambiente de trabalho e a relação, a cultura organizacional sofrer algum tipo de alteração que não, por exemplo, passar, talvez, para a primeira coisa que passa a cabeça, que é horário flexibilizado. Porque trabalhar na empresa, numa indústria, por exemplo, pode ter alguma dificuldade, talvez, para ter esse tipo de experiência, mas pode, talvez, ter outras. Certo, né? No caso da JUS Brasil, qual é a área de atuação da empresa e como é que foi trazer essa lógica de trabalho que não é tão comum? Como é que foi levar isso para dentro da tua empresa? Bom, a JUS Brasil é uma empresa de software e uma empresa 100% focada em inovação. Então, esses conceitos se aplicam ainda mais para nós. No trabalho criativo, de fato, isso tem uma importância maior, apesar de que os estudos que eu li dizem que em qualquer trabalho com um mínimo de cognição, esse tipo essa importância que se dá a esses princípios da motivação, que isso já causa um efeito muito grande. Então, por onde que a gente se baseia? Os estudos modernos, eles apontam 3 pilares para a produtividade, para a motivação. Motivação para nós é o ponto maior. Uma pessoa motivada, isso não é nada científico, mas empiricamente, por observação, eu vejo assim, que você chega a ter produções assim, 50 vezes maior. Com certeza. Quando você está no ambiente criativo. Um trabalho menos criativo não dá no mesmo. Mas os pilares da motivação que esses estudos recentes apontam são a autonomia, a maestria e o propósito no que se faz. Dentro da autonomia que vem, quando é possível, a flexibilidade de horário e a participação maior nas decisões, na estratégia da empresa, a redução da carga de processos, dos sistemas, da quantidade de processos no dia a dia das pessoas. Isso tudo atrai joga a motivação para cima. Definição de meta. Sim, em conjunto, né? Onde todos participam, onde todos se sentem parte mesmo de estar definindo o trabalho que vai realizar. Então, esse é o ponto da autonomia. De outro lado, vem, e o que a gente preza bastante por lá, a maestria. Essa sensação de evolução, de que você todo dia está um pouco melhor no que você faz. Então, por isso a gente preza muito lá pelo conhecimento, pelo estudo. Incentivamos muito que se estude. A sexta-feira lá é praticamente dedicada a conhecimento, como a gente fala. Então a gente para a empresa à tarde para que alguém do time apresente um paper novo, um novo artigo científico que leu, ou uma nova tecnologia. Todos ficam atualizados. Os próprios colegas, a seleção contribui muito, porque se você está envolto de pessoas que são melhores que vocês, ou que você admira de alguma forma, que elas te puxam para cima, você está sempre aprendendo com elas, isso também dá essa sensação, ajuda muito nesse aspecto da maestria. E no final, o propósito, né? Então, lá no JUS, essa questão de dar acesso à informação, de democratizar a informação, o impacto que a gente gera hoje, as 10 milhões de pessoas que usam o JUS Brasil por mês, isso tudo, quando a pessoa tem um contexto correto e sabe onde é que ela se encaixa, a importância dela nessa engrenagem e que ela tem um fator de importância dentro desse impacto, isso também é um grande fator de motivação. E a gente sempre pensa logo que é o dinheiro que é o que mais motiva, mas o que esses estudos mostram é que o dinheiro ele tem que ser dado numa assim, você tem que ter aquela quantidade digna, né, mínima para você poder se desenvolver, etc. Mas a partir disso ele já não é o fator maior de motivação das pessoas. E os estudos apontam esses 3. Então, assim, o ambiente, essa coisa em inglês fala-se perks, né? Essas coisas a mais que a gente prevê. Isso é como se fosse um plus mesmo dentro dessa filosofia. Não é o fundamental. O fundamental são esses 3. Nós éramos uma empresa super motivada antes, quando não tínhamos condições de ter essas benesses que temos hoje. Mas sim, ajuda. E ajuda, eu coloco num quarto fator aí da minha experiência, que é o ambiente no sentido de socialização. A gente promove muito isso. E de ter também um meio ambiente mesmo bacana no seu dia a dia, né? Ter conforto, ter espaço, ter silêncio, a gente preza muito por isso lá dentro da empresa. Agora, quando você fala isso, eu fico imaginando, e não sei se o comparativo é um comparativo lógico, mas eu fico pensando, por exemplo, experiência de pais. Aquela ideia de que você aprende a ser pai com seu pai, você aprende a ser mãe com sua mãe, você reproduz aquilo que você aprendeu em casa.
Então, imagino que quando os gestores vão fazer um modelo desse tipo, eles vão ter que puxar referência de algum lugar. Como é que foi isso para vocês, por exemplo? Porque suponho que até em alguma medida pode ser até mais difícil trocar experiências enquanto gestor, né? Pô, eu ajudei, eu favoreci o meu funcionário, ele também participa e tal, ele tem mais liberdade, vamos dizer assim, mas ele não soube aproveitar isso bem, ele não rendeu tão bem, como é que eu devo fazer e tal? Como é que foi para vocês terem referências de como agir? Primeiro que não foi nada da noite para o dia. Nós temos hoje 9 anos de empresa, o Jus Brasil tem 6 anos, e já experimentamos todos esses conceitos tradicionais também. Já teve época que trabalhávamos 14 horas por dia, fins de semana, até que, por exemplo, nesse aspecto, a gente chegou à conclusão de que dava um momento, depois de um mês, assim, digamos, começava uma estafa geral, a motivação ia lá para baixo, então, e essas horas a mais não compensam a perda de produtividade da baixa motivação, mas de forma alguma, sabe? Então, a gente experimentou muito e foi observando as empresas que bem sucedidas no nosso setor. A gente tem essa cultura de olhar sempre para o mundo, então nós não somos os criadores desse tipo de trabalho. O Google veio muito antes, as empresas do Vale do Silício em geral vieram muito antes. Então tivemos assim uma série de benchmarks, como a gente chama, que já nos davam essa direção. No mais, se a gente pensar nesses princípios que eu coloquei aqui, de autonomia, de maestria e de propósito, isso é natural do ser humano. É como eu encaro. Isso não esse estudo, por exemplo, ele é feito na Índia, em diversos países, e é o mesmo comportamento. Então, eu acho que para nós foi um processo também natural de seguir meio que o instinto do que é estar motivado. E a gente tem esse princípio também de aplicar o que serve a nós, serve a toda a empresa, né? Então, eu vejo como o que me motiva. Eu sempre me motivei por esses fatores. Eu sempre pensei, por que eu não posso, quer dizer, ter um horário flexível? Porque se eu tenho uma oportunidade, gerencio bem o meu trabalho, e eu tenho uma oportunidade, digamos, de fazer uma viagem, que apareceu uma oportunidade numa quinta-feira, por que eu não posso ir? De onde que veio, né, esse conceito? Isso nunca fez muita lógica na minha cabeça, e a gente aplica isso lá. Então, deve ter ouvinte aí, né? Poxa, por que minha empresa não é assim, hein? Mas o fundamental é entregar as metas, entregar o resultado combinado. Fora isso, aí não se encaixa, né? Exato. E já teve algum funcionário que não se encaixou com essa autonomia que vocês dão aos funcionários? Sim, diversos, mas assim, não pela autonomia, eu acredito. Às vezes é uma falha da pessoa não se adaptar, que ela não conseguiu cumprir a tarefa que foi designada a ela. Eu também não acredito que nesse tipo de trabalho que nós temos, que chicote vai fazer a pessoa entregar ou não o trabalho. Dentro da criação, dentro da solução de problemas não resolvidos, que é o que a gente lida diariamente, eu acho que não vai por aí. Agora, isso demanda, né, Raimundo? Tipo, é preciso ter muita clareza de quais são as metas que estão estabelecidas, para você permitir que o funcionário gerencie seu próprio tempo em alguma medida. Deixa eu fazer um adendo sobre isso só antes do professor. Esse é um ponto que eu considero fundamental, porque a grande dificuldade do gestor em aplicar esse modelo é justamente porque controlar essas entregas é mais difícil do que controlar o tempo de hora sentado dentro da empresa, entendeu? Então é fácil para mim como gestor olhar e dizer, fulano entrou aqui e ficou 8 horas aqui. Bateu ponto ou não bateu? E meu trabalho de alguma forma foi feito. Já colocar fulano para realmente entregar os resultados que ele tem que entregar e averiguar e ter essa disciplina de sempre fazer esses planejamentos, lá nós fazemos quinzenais, e sentar depois de averiguar, essa parte eu considero muito mais difícil para o gestor do que propriamente avaliar se ele bateu o ponto com as horas corretas ali. Vamos lembrar que assim, esse modelo de gestão, ele é inovador, ele rompe com um padrão de gerações anteriores, dos nossos pais, ou a minha geração, em prol de um outro modelo que está fortemente centrado no compromisso. Mais importante do que a meta, porque a meta é a quantificação de um objetivo para que você tenha algum parâmetro de análise. Mas o forte nessas organizações é o envolvimento, é o comprometimento, é um conjunto de valores que mediam os interesses. Não é como no passado uma relação de patrão e empregado, mas de parceria.
E os resultados decorrentes dessa parceria são, evidentemente, compartilhados. Então, gerentes ou gestores maduros que sejam capazes de mediar essas relações, identificando pessoas cujo perfil é compatível com esse modelo de gestão, ou colaboradores que têm um enorme potencial de desenvolvimento no âmbito do trabalho, mas que têm outra cultura ou outro contexto, seja ele familiar, seja ele educacional. Cabe então o gestor fazer esse trabalho de mediação. Então, é um modelo de gestão fruto de uma geração que nós chamamos de geração Y, geração dos anos 80 para cá. Essa geração, ela é movida ou motivada não apenas por uma remuneração, ela quer o reconhecimento e ela quer hoje fortemente estar em uma organização que contribua com a sociedade, ela quer com prazer? A coletividade. Isso é prazer. O prazer não é o seu salário que você recebe ao final de um período, onde você vai ao shopping ou uma concessionária e troca de carro. O prazer é você dizer, a minha empresa tem condutas éticas. Não é só trabalhar com o que gosta? Além disso, você pode trabalhar com o que gosta, você precisa ter a autonomia. Lembrando, Rafael citou maestria, Rafael citou autonomia. E eu estou enfatizando configurar um ambiente que propicie a valorização dessas dimensões. 40% dos colaboradores da geração Y dizem que permanecem numa empresa pelo reconhecimento e pelo impacto social que a organização tem na sociedade. Por favor, não estou dizendo que ele abdica de salário, mas o impacto salarial, o aumento salarial, ele gera um grau de motivação até 6 meses. Depois disso, no máximo 6 meses, a tendência é que a produtividade, o empenhamento volte ao nível anterior. Agora, não é estranho, assim, porque eu suponho que é uma coisa muito comum. Não estou dizendo só no Brasil, né? Mas como a gente vive no Brasil, vou falar dessa forma, porque aqui que a gente mora, que no Brasil é muito fácil, né? A gente encontra pessoas que dizem que recebem mal, estão mal remunerados, ou que não estão recebendo aquilo que acham que merecem. Não seria tão estratégico como diferencial para todas as empresas, oferecer outras coisas? Pô, eu não posso pagar um salário X para esse cara, mas eu posso melhorar a qualidade de vida desse sujeito. Eu posso fazer com que ele tenha algum tipo, talvez até de tesão por trabalhar aqui. Um happy hour na sexta. Posso fazer um happy hour na sexta com a cervejinha lá no Júlio Brasil. Sei lá, eu posso fazer isso aqui, isso é um diferencial, até fazer com que a minha seleção de próximos candidatos fique bombada por pessoas que querem, às vezes, não estão a fim do salário necessariamente, querem o justo, mas que querem ter outras contrapartidas. Em suma, por que então não se faz tão avassaladoramente esse tipo de gestão? Perfeito. Renato, o que está por trás é a ideia de que eu vou poder pagar salários menores se eu proporcionar um ambiente de trabalho que propicie outros elementos de satisfação. O sentido não é esse. Você é capaz de fazer uma atividade, se houver alguma identificação com ela, se ela te proporciona um sentido, mesmo com a remuneração um pouco abaixo. O salário, ele gera aquilo que na pirâmide de Maslow de satisfação é uma satisfação fisiológica. Depois de um patamar, salário ou aumento de renda não te motiva. Eu entendi, Raimundo, mas assim, o que eu pergunto é, então por que as empresas não fazem isso de modo geral? Por que situações, por exemplo, como a da Jus Brasil, pelo que a gente já conhece, por que a Jus Brasil parece ser exceção e não uma regra? Educação em gestão. Falta de visão dos gestores? Falta de educação. E essa educação que eu me refiro não é educação formal. Inclusive, como citou Rafael, conhecendo outras experiências, outros relatos, como o relato proporcionado pela experiência de Rafael. O processo de aprendizado que gera inovação
não se dá apenas no seu produto final, mas também no próprio processo gerencial, no próprio contexto cultural que você cria na sua organização. Você referenciou antes, você jamais, Renato, poderá educar seu filho como você foi educado. Mas a educação dos seus pais é uma referência. O que Renato busca fazer essa mediação. Vamos pensar que qualquer organização, não é o caso da organização de Rafael, porque ela tem 10 anos, você tem até 4 diferentes gerações numa mesma organização. 4 diferentes gerações, essa é um exemplo, e é necessário que os gestores tenham a habilidade de fazer essa mediação, porque há um conjunto de valores, há uma visão de mundo, uma visão de sociedade. Salário é fundamental para atender às necessidades básicas, mas a empresa pode criar um ambiente mais favorável quando ela oportuniza aquilo que nós chamamos de benefícios indiretos. Ela o faz não para pagar menores salários, mas ela o faz para enriquecer e tornar mais agradável o ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, não resta dúvida que há um custo. Mas os ganhos decorrentes de produtividade e de algo além da produtividade, que é a inovação. Por favor, lembre-se, produtividade é fazer o que foi previsto no tempo previsto. Isso não dá incremento, isso não dá upgrade, isso não gera inovação. Essa inovação só vem quando você tem aquele estalo fora do trabalho, em um outro contexto, diante do grau de empenhamento, de comprometimento. Voltando, você deixa de pensar apenas num contrato de trabalho para pensar num contrato de afiliação. A gente está conversando hoje com Raimundo Leal, ele que é doutor em administração pela UFBA, com ênfase em análise organizacional. Estamos também com o gestor do JUS Brasil, Rafael Costa. Estamos conversando sobre outros modelos de trabalho que permitam você ter um ambiente de trabalho um pouco mais gostoso, né? E daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. 6h36. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento, pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar Engenharia, especialista em ar-condicionado VRF. Ligue 3205-2000. 3205-2000. Agora às 6h45 ainda, e a gente continua aqui a nossa entrevista com Rafael Costa, que é um dos gestores da JUS Brasil, e Raimundo Santos Leal, que é doutor em administração pela UFBA, com ênfase em análise organizacional. Nosso papo aqui são os novos modelos de gestão, né? Então, o Rafael trabalha na JUS Brasil, que tem um modelo diferente, ele já falou aqui da experiência dele. E o que falta para outras empresas também adotarem esse modelo? Será que seria medo dos funcionários não se adequarem ou outro motivo? Vou pongar aqui na pergunta, já que a gente estava aqui conversando nos bastidores, a conversa rola solta aqui no Frequência nos bastidores, né? E a gente estava comentando aqui das questões até jurídicas em torno os problemas, né, em torno desse tipo de modelo. Sim. Também estávamos comentando sobre a quebra de paradigmas, né? Então, todo paradigma, quando surge com um fundamento. Então, eu não sei a raiz histórica desses conceitos mais tradicionais de empresa, mas certamente eles faziam sentido quando eles surgiram. E quebrar um paradigma, questionar... Então, o que acontece? A gente continua seguindo os conceitos, as regras que foram estabelecidas, é mais fácil para o cérebro gerenciar isso e não todos os fundamentos, e depois a gente esquece dos fundamentos, e quando eles mudam, quando essas circunstâncias fundamentais mudam, você já não lembra de questioná-las e mudar os paradigmas. Então, eu atribuo um pouco a isso, mas e aí? Vem uma legislação e ainda engessa esses paradigmas, fica assim muito mais complicado. Então a gente estava falando de liberdade de horário, mas um gestor hoje que dá a liberdade de horário, de certa forma ele assume um risco de estar criando um passivo trabalhista. Então você pega hoje o pessoal de software, de programação, que gosta de trabalhar à noite. Tem gente que só se dá bem e diz, eu prefiro muito mais começar a trabalhar 10 da noite.
E isso, digamos, em certos parâmetros aí da legislação, geraria um adicional, noturno, etc. São passivos, assim, que fizeram sentido e fazem sentido para determinadas categorias de trabalho, mas que em muitas áreas, e principalmente áreas novas como software, não se aplicam. Uma pessoa que é notívaga, por exemplo, que até tem interesse de fazer isso, pode receber do gestor a carta branca. Não, então você pode trabalhar de noite se você quiser e não sei o quê. Como o Google isso é uma coisa faz. convencionada, isso é uma coisa convencionada. Outro pode não gostar, outro pode até ter questão de má fé e depois fazer o próprio gestor se arrepender, né? Pois exatamente, o poder nessa situação está muito mais na mão do empregado do que do empregador. Agora, pode falar, termine. Não, mas é isso. Mas se a gente olhar os parâmetros de grandes empresas de altíssima produtividade, um Google, um Facebook, essas da nossa área, um Twitter, nenhuma delas, nem a Microsoft, que é a empresa mais antiga, eles não têm essa cobrança de horário. O funcionário é completamente livre para chegar e trabalha de casa, trabalha do trabalho, não tem nenhuma cobrança no sentido nem de estar presente no trabalho. Raimundo, essa realidade que a gente está conversando aqui é longe ainda para Salvador, mas em outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê mais fácil esses tipos de gestão? Olha, em alguma medida, nada impede que você adote práticas dessa ordem se você vê sentido nisso. Creio que o gestor, assim como colaborador, deveria levar em consideração aquilo que é básico, regra de ouro. Faça o outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Rafael mencionou que nada do que ele propõe no ambiente da organização que ele lidera é distinto do que ele gostaria de ter num ambiente onde ele fosse o colaborador. Há uma questão central, que é a questão das mudanças, insisto, social, cultural, do modo como o trabalho hoje é realizado e da grande dependência que o trabalho tem da criatividade, da capacidade de inovação, que só se dá quando você tem conhecimento, quando você gera aprendizado. Esse aprendizado não é fruto apenas de elementos de ordem teórica, mas de outras experiências. O ano passado, a Bahia fez, pela primeira vez, uma pesquisa que é mundial, identificando quais eram as melhores empresas para se trabalhar. E essas empresas acabam mitigando essas práticas para outras organizações que tomam conhecimento. Então, isso é um processo social. Num dado instante você fará, não porque você quer, mas sob pena de perder os seus melhores colaboradores. Nós conversamos hoje com Raimundo Leal, ele que é doutor em administração pela UFBA, com ênfase em análise organizacional, e também com o gestor, um dos gestores da JUS Brasil, Rafael Costa. A gente agradece aos nossos entrevistados de hoje por participarem dessa conversa aqui no Frequência Baiana sobre novos modelos de gestão. Eu que agradeço. Ok, eu também agradeço muito, e isso é um ponto de partida, muito mais do que um ponto de chegada. As organizações que não mudarem as suas práticas no âmbito do relacionamento com seus colaboradores tendem a perder, minimamente falando, os seus melhores e maiores talentos. Então fica o recado aí, boa noite e até amanhã. 6h50.